Bom dia, estamos na Biblioteca Nacional, junto a um dos seus tesouros. Estamos aqui junto de um livro que veio de Évora, veio do Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso de Évora, e que foi incorporado no século XIX, na sequência da extinção das ordens religiosas, na Biblioteca Nacional, onde se encontra, integrado numa coleção a que chamamos Livros Iluminados. De facto, como podemos ver logo aqui no primeiro fólio do livro, ele é ricamente decorado. No início de cada capítulo apresenta-nos figuras alusivas à ordem a que pertencia aquele mosteiro, a ordem das Dominicanas, e o seu patrono mais antigo, o autor da regra que as comunidades dominicanas adotaram, aparece-nos aqui representado, é Santo Agostinho, e aparece no início justamente da regra de Santo Agostinho. Os primeiros fólios deste livro, que vocês conseguem perceber aqui através desta marca, constituem exatamente a regra. A regra era o documento fundamental de qualquer ordem religiosa, e no caso das dominicanas, assim como muitas outras ordens, foi a regra de Santo Agostinho aquela que foi adotada desde São Domingos, desde o início do século XIII. Este livro faz parte de um conjunto de 6 livros que são da responsabilidade de uma prioresa, que foi Margarida d'Agrand, que foi quem mandou elaborar, constituir esses livros. Tratam-se de 4 livros litúrgicos, deste livro, que é um livro normativo, de caráter normativo, que já falarei mais sobre ele, e também um outro livro que se encontra em Évora, e que reproduz, copia a história da fundação do Mosteiro de Nossa Senhora do Paraíso, assim como o elenco das propriedades do mosteiro, o registro das obras que se fizeram no mosteiro nas primeiras décadas do século XVI, assim como o registro das religiosas que ali professaram e que ali faleceram. De todos eles optámos por mostrar agora este, que no fundo marca um dos traços fundamentais das comunidades dominicanas no século XVI, nestas primeiras décadas do século XVI, que conhecemos por reforma observante. A observância, no fundo, é um movimento que vem da Idade Média, pelo menos do século XIV, que corresponde a mais um momento de reforma. A Igreja passou sempre por vários momentos de reforma, e a observância foi mais um desses momentos. Portanto, os observantes acusavam os mosteiros tradicionais de incumprimento, de não cumprirem as regras das ordens, e esse movimento de crítica e de tentativa de reforma atravessou as várias ordens religiosas. As dominicanas, os dominicanos e as dominicanas não fugiram a esse movimento, e o nome observância consiste exatamente nisso, no cumprimento, na observação das regras, na observância das regras. E daí que conhecer a regra, reproduzir a regra, tê-la disponível nos mosteiros para que pudesse ser lida, para que pudesse ser analisada periodicamente, era fundamental. E aquilo que nós vamos assistir no final da Idade Média, no âmbito destes movimentos principalmente, é a um esforço generalizado de aquisição destes textos que transmitem as regras, e aqui falo nas regras no plural porque estou a falar de normas, não apenas da regra de Santo Agostinho, como vemos aqui, mas também de outros documentos complementares, como fossem as constituições das ordens. Neste caso também temos neste livro a Constituição da Ordem de São Domingos, atribuída às religiosas. As constituições da Ordem tinham sido criadas pelo mestre-geral Frei Humberto de Romão, o mestre-geral dos dominicanos,
em meados do século XIII, para substituir umas primitivas constituições que São Domingos atribuíra a uma comunidade que fundara em Roma na década de 20 do século XIII, a comunidade de São Sisto, e que estas vinham, digamos, reformular, acrescentar, detalhar. E, portanto, é o texto que nós encontramos aqui e que é, eu vou só aqui segurar para se perceber melhor, é o texto que nós vemos a ser iniciado aqui e que também é introduzido por uma capitular historiada com a representação de São Domingos, justamente, o fundador da ordem das dominicanas. Este texto, como se consegue perceber aqui pelo manuscrito, ocupa cerca de 20 fólios, portanto é bastante extenso. Ele, no fundo, trata, nós inclusivamente aqui conseguimos ver o índice dos assuntos que são tratados nas Constituições. Vou só aqui ajeitar e, aliás, percebe-se pelo índice que são uma série de assuntos, desde questões relacionadas com a eleição da prioresa, de diferentes ofícios, vários ofícios que são aqui destacados, embora não em quantidade e em variedade quanto aqueles que encontraremos no texto seguinte, o Livro dos Ofícios, que já falarei sobre ele. Mas temos a referência à prioresa, à subprioresa, que a assessorava, à responsável pela enfermaria, à mestra das novícias, um cargo extremamente importante, a mestra das noviças, porque no fundo era a professora, era aquela que introduzia as religiosas e as formava designadamente no conhecimento destas regras, que aqui vemos, e portanto este livro certamente terá sido usado na escola de noviças, na casa reservada, na sala reservada a estas jovens que entravam no mosteiro e que faziam aí o seu estágio, digamos assim. E, portanto, temos aqui assuntos, por exemplo, relacionados com as penas a aplicar àquelas que não cumpriam as normas, estas penas são inclusivamente hierarquizadas de acordo com a gravidade da falta, não é? Da falta ao cumprimento da respectiva norma. E, portanto, é bastante interessante termos ao contrário daquilo que acontece noutros textos que aqui encontramos neste livro, este é acompanhado de um índice, portanto, o que mostra também a complexidade, variedade dos assuntos que são aqui tratados e a importância desses assuntos. Estes dois textos de que falei são, digamos, os principais, são textos, poderei considerar canónicos, no sentido em que foram aprovados pela Santa Sé, e, portanto, são os textos, poderíamos ter apenas estes dois textos, não precisaríamos mais nenhum. No entanto, dada a exiguidade da própria regra, a regra de Santo Agostinho é muito resumida, e apesar desta explicação adicional e complementar que encontramos nas Constituições, as religiosas, os religiosos e as religiosas tiveram sempre necessidade de esclarecimentos adicionais. E por isso vamos encontrar também neste livro outros textos que, ainda que não sejam canónicos, portanto não aprovados, não obrigatórios, digamos assim, eles foram escolhidos para fazerem parte deste conjunto. E é aquilo que se passa aqui mais à frente. Um dos livros mais interessantes pela sua raridade que encontramos neste códice, que é o Livro dos Ofícios. Aliás, nestas duas páginas que estamos aqui a ver, nestes dois fólios, São Domingos é de novo representado. Num dos fólios encontramos o voto de profissão, portanto, o voto que as religiosas faziam no dia em que entravam para todo o sempre na ordem, ou seja, e o voto que é aqui destacado entre as dominicanas é o voto de obediência,
porque se considera que é a partir deste voto que todos os outros se cumprem. Portanto, se a religiosa for obediente à prioresa, aos governadores da ordem, se for obediente aos mandados do fundador, aqui uma espécie de duplo fundador, Santo Agostinho e São Domingos, ela salvará a sua alma, ela contribuirá para a salvação da alma da sua própria comunidade. Portanto, basta-lhe o voto de obediência, é o único que é destacado nesta fórmula de profissão. E logo de seguida, então, o início do livro dos ofícios. Dizia eu há pouco que é um livro raro. O livro dos ofícios ele foi também criado por um Frei Humberto de Romã, mas para os dominicanos, digamos, para a primeira ordem dos pregadores, para o ramo masculino da ordem dos pregadores. No século XV e no âmbito deste movimento observante, desta necessidade de cumprir as normas, de ter esclarecimentos acerca dessas normas, de ter algumas fontes de conhecimento detalhadas de como é que essas normas poderiam ser operacionalizadas no dia-a-dia da comunidade. Aquilo que se passa é que vamos encontrar na Alemanha, no âmbito desta reforma observante, uma primeira tradução e adaptação daquele livro dos ofícios que Frei Humberto Romã tinha criado para a ordem, para o ramo masculino da ordem, uma adaptação ao ramo feminino. E, curiosamente, em Portugal, encontramos este outro caso, que a par do caso alemão, eu não conheço outro caso de adaptação do livro dos ofícios, e por isso este códice se reveste de uma importância ainda mais extraordinária. Este livro está dividido em 25 capítulos e a cada capítulo cabe um ofício, a começar pela prioresa, portanto, a responsável pela comunidade. E a partir da prioresa, uma série de outros cargos, desde a sua assessora principal, a subprioresa, aquela que a poderá substituir em caso de falta inadvertida, e logo a seguir a mestra das noviças. O que dá para perceber também aqui alguma hierarquia, não é? Os cargos mais importantes. A prioresa garante o bom cumprimento das regras, das normas. A superioresa, no fundo, assessora a sua prioresa, e a mestra das noviças forma as noviças, digamos, as jovens, as recém-chegadas. Elas não tinham que ser sempre jovens, obviamente, porque uma mulher viúva poderia ingressar no mosteiro, mas passaria por esta escola, e, portanto, o que se nota é que estes primeiros capítulos são bastante extensos. E eu aqui destaco o capítulo reservado à mestra das noviças, que inclusivamente refere que aprendizagens é que se devem ali fazer, que leituras é que se devem fazer. Aliás, em vários destes documentos se destaca a importância, se sublinha a importância de ler estes documentos, de os ler periodicamente para que não sejam esquecidos. E outro aspecto também particularmente relevante nesta época é o facto destes textos se encontrarem em língua portuguesa. Ao contrário daquilo que tradicionalmente acontecia, os textos eram textos latinos e provavelmente, embora nestes mosteiros nós tenhamos mulheres letradas, temos indícios da presença dessas mulheres letradas, mas não temos a certeza se todas elas teriam os mesmos, digamos, as mesmas competências literárias. Este livro tem a particularidade, à semelhança de outros casos na mesma época, de estar escrito em língua portuguesa, portanto, na língua que as religiosas melhor conheciam. Por mais letradas que elas fossem, e sabendo que nem todas tinham os mesmos níveis de literacia, era fundamental uma compreensão ao pé da letra das normas. Portanto, quanto mais direta fosse essa relação com o texto, tanto melhor. E quando eu digo direta, não quer dizer que a leitura tivesse que ser individual. Não, era uma leitura comunitária.
No entanto, esse conhecimento direto, o menos mediado possível, era considerado pelos observantes um elemento fundamental na senda da salvação. E por isso, se pudéssemos olhar para cada um desses dos cargos que aqui temos, encontramos a enfermeira, a responsável pela enfermaria, as servidoras na enfermaria, encontramos a cozinheira, a responsável pelo refeitório, encontramos alguns cargos associados a esse mesmo refeitório, cargos não apenas relacionados com o serviço direto das refeições, mas também cargos relacionados com a leitura. O refeitório era um lugar onde se lia. Todas estas normas acabam por sublinhar essa necessidade de leitura, a necessidade de estas religiosas estarem permanentemente ligadas à palavra divina, designadamente através destas normas, para que nunca as esquecessem. E, portanto, aqui temos um capítulo justamente dedicado à leitora, à corretora. A corretora da mesa era um outro cargo que aqui encontramos, que coadjuvava a leitora, que ajudava a leitora nas dúvidas de leitura, designadamente. Dúvidas relacionadas com a pontuação, as paragens, a projeção da voz. Todos esses aspectos são aqui indicados, são aqui sublinhados, o que mostra, no fundo, o cuidado com a forma como a palavra é transmitida, para que não reste qualquer dúvida, para que não haja interpretações que se afastem do espírito da norma, do verdadeiro espírito da norma. Para além deste livro dos ofícios, temos um último e grande livro, que é este que eu estou aqui a assinalar. Este último e grande livro que remete para o primeiro, no fundo. Eu estou a falar de livros, estou a falar de textos reunidos num mesmo códice, num mesmo volume. O primeiro dos textos era a regra de Santo Agostinho. O último é uma explicação sobre essa regra de Santo Agostinho. Portanto, todos estes fólios que aqui estão dedicam-se a explicitar detalhadamente, a comentar, através da referência a autoridades eclesiásticas, não apenas à regra propriamente dita, à regra de Santo Agostinho, mas a outros textos do próprio Santo Agostinho e a outros doutores da Igreja. Digamos, um livro extremamente interessante. Ele data, digamos, o livro, a sua composição original, data do início do século XII, terá sido criado, segundo a tradição, por Hugo de São Vítor, um cônego regrande de Santo Agostinho, que vivia em Paris e que terá redigido o livro para explicitar a própria regra que os cônegos regrantes também seguiam, portanto, a mesma regra que as dominicanas aqui seguiam. E, portanto, achou-se que era um texto fundamental para compreender, para tirar qualquer dúvida, para ajudar à meditação sobre aqueles princípios muito resumidos da regra de Santo Agostinho. E, portanto, aqui as religiosas tinham a oportunidade de conhecer ao pormenor e não só de conhecer, digamos, e de esclarecer o princípio fundamental, como ao mesmo tempo de refletir sobre ele, desenvolver a reflexão a partir desse princípio fundamental. E, portanto, este texto seria, obviamente, lido em momentos de reunião da comunidade, fosse no capítulo, fosse no próprio refeitório. Muito provavelmente este texto seria extremamente adequado ao refeitório, porque aí haveria mais tempo para que a sequência do texto pudesse ser aí lida ao lado de outros, como as vidas de santos, como as Sagradas Escrituras, etc. E, portanto, termino com este livro, com este último livro que compõe o volume, mas como se percebe, todos estes textos têm uma relação entre si. Eles acabam por dialogar uns com os outros. Eles não são autónomos uns em relação aos outros.
E percebe-se que houve aqui um programa muito claro de reunir, de ter no mosteiro as normas que pudessem ser observadas para que as religiosas se pudessem perfeitamente integrar num movimento que defendia exatamente a observância dessas normas. Agora, quem manda fazer o livro? Eu no início referi isso muito brevemente. Este livro, como se pode ler no colophon, portanto, numa nota final que vos posso mostrar, temos aqui a prova de quem o mandou fazer e de quando o mandou fazer. Só não sabemos quem é que o fez efetivamente. Quem é que copiou este livro, de onde é que o copiou. Não conhecemos, obviamente, o contrato que foi elaborado, não sabemos o que é que a religiosa que o mandou fazer, a prioresa do mosteiro, encomendou efetivamente. Agora, o certo é que percebemos que houve aqui um programa claro de reunir num mesmo volume tudo quanto fossem considerados os textos fundamentais para orientar a vida das comunidades. Textos que, digamos, reproduzissem, transmitissem as normas fundamentais e outros que complementariam essas normas. No colophon do livro, que no fundo é esta rubrica final que nos diz quem é que o mandou fazer e quando é que o mandou fazer, ficamos a saber que foi a prioresa Dona Margarida d'Agrand em 1537. Quem foi Margarida d'Agrand? Margarida d'Agrand era filha de um nobre, Rui d'Agrand, um nobre aburense, mas que desempenhava cargos muito importantes digamos, naquilo que para nós seria hoje a administração central. Portanto, Rui d'Agrand era conselheiro régio e chanceler-mor do rei Dom Manuel. Portanto, estamos a falar de uma nobreza, de uma alta nobreza, que está profundamente relacionada com este mosteiro. Aquilo que nós percebemos através, nomeadamente, das memórias que nos chegaram, que se encontram em Évora hoje, é que o mosteiro terá tido origem numa comunidade, num beatério, uma comunidade sem regra definida, no século XV, que vinha do século XV, mas que no final do século se aproxima dos dominicanos. E estes a terão levado a institucionalizar-se, coisa que essa comunidade anterior não tinha nem pretendia, ou seja, percebe-se claramente que esses beatérios, essas beguinarias, como alguns lhes chamam, não tinham protetores ligados à nobreza, não se obrigavam a cumprir uma regra aprovada, uma regra canónica aprovada. Mas o certo é que estas comunidades, a pouco e pouco, viram-se forçadas a aceitar uma regra, porque eram olhadas com desconfiança. Eram demasiado livres, especialmente comunidades de mulheres, à época, demasiado livres, não se via com bons olhos. Então, no final do século XV, aquilo que nós vamos assistir é à entrada, ao enquadramento desta comunidade na Ordem Terceira de São Domingos. Portanto, ainda não a segunda ordem que depois viria a adotar, mas nota-se claramente aqui uma aproximação aos dominicanos e uma aceitação das normas dos dominicanos. Em 1516 o mosteiro, a comunidade, acaba por aceitar a regra de Santo Agostinho, as constituições das religiosas, e inicia-se aí propriamente dito o período o período institucional, se quisermos, propriamente dito, da história desta comunidade. E nesse primeiro momento a prioresa que trabalha afincadamente para ser reconhecida, para que a sua comunidade fosse reconhecida pelo Papa como fazendo parte da Ordem de São Domingos de pleno direito, foi Joana Correia. Joana Correia é tia de Margarida d'Agrand. Joana Correia falece em 1532, por aí, não tenho a certeza absoluta, mas a partir daí o cargo de prioresa acaba por ser desempenhado por Margarida d'Agrand, que já antes tinha sido subprioresa, portanto já estava associada ao governo da comunidade, de algum modo,
e que tinha sido também responsável pela enfermaria do convento. Portanto, fazendo jus aqui a alguns dos cargos que são descritos nestes livros. E, portanto, Margarida de Agrã, o que se nota é que ela vai levar a cabo um trabalho de, vou dizer, de intelectualização, de consolidação da ordem por via, nomeadamente, dos seus instrumentos escritos, dos quais temos aqui um dos exemplares.